Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos à nossa nova série de estudos, quando trataremos do tema o ataque ao cristianismo e a defesa da fé. Para tanto, nós vamos ler o nosso texto, 1 Pedro 3, 15 e 16, o versículo 15 diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O versículo 16 diz: Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Portanto, temos aí o nosso capítulo de hoje, dessa nova série, a importância da apologética no primeiro século, lá no primeiro século da era cristã. Vamos então, a partir de agora, orar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, quando estamos aqui para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos-te que nos ajudes nessa nova série, neste novo tema tão importante para a defesa de nossa fé, de nossa única e bendita esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aí está, então, a importância da apologética, que é a defesa da fé, não é? No primeiro século, século da era cristã. A palavra apologética, ela vem do termo grego apologia e significa uma defesa verbal. Assim, a apologética cristã, ela procura contestar toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e também à Bíblia. Ok? Muito bem, então, neste primeiro domingo, né, nós estamos começando agora, o primeiro domingo de julho, ou seja, deste terceiro trimestre, nós então estamos começando essa nova série, cujo tema nós falamos, o ataque ao cristianismo e a defesa da fé, é da maior importância para o mundo cristão de hoje. A ascensão do cristianismo em todo o mundo, naquela época, em todo o mundo greco-romano, resultou no inevitável conflito entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Não devemos nos esquecer que o milagre da encarnação ocorrera no contexto histórico, né, do encontro entre as culturas lá, judaica, grega e romana. Foi exatamente nesse entroncamento aí em meio a essas culturas, as quais muitas vezes foram hostis, né, às comunidades cristãs. Então, na batalha de cosmovisões, ou seja, visões de mundo, né, da realidade do mundo, em todas as áreas, né, da vida, né? Então, nessa batalha de cosmovisão, o mundo helênico, né, grego lá, pensante, onde a visão cristã de mundo deveria inserir-se e impor-se, jamais deixaria que o evangelho fosse ouvido num isolamento intelectual desprovido da forte influência mundana do contexto cultural vigente e dominante, cujas ênfases
manifestavam tensões com o ensino das Escrituras. Não podemos perder de vista que a visão cristã de mundo, que começa na criação especial, ex nihilo, ou seja, do nada, sem qualquer forma de matéria pré-existente, estendendo-se até a morte e ressurreição de Cristo, que é o ponto central e de virada da história, né? Prosseguindo ainda de forma irreversível em direção à consumação de sua segunda vinda, né? Para o estabelecimento do pleno reino glorioso de Cristo, né? Que nós estamos aguardando, um reino de justiça e paz. Essa visão sobrenatural e otimista da história era por demais, como que eu diria, era uma loucura, uma espécie de loucura para a natureza decaída da mente mundana e pecaminosa herdada lá desde Adão. A reação a tudo isso pode ser resumida nas palavras do historiador Alderi de Matos, em seu livro Fundamentos da Teologia Histórica. Vamos ver aqui o que ele diz. Olha aí, ele diz: isso levou ao aumento da hostilidade contra os cristãos na forma de crítica e de perseguição aberta. As críticas iam desde alegações simplistas e preconceituosas feitas pela população em geral e até também contestações sofisticadas vindas de intelectuais pagãos. Muito bem, então, por conta disso, vozes apologéticas se levantaram em defesa da fé e do pensamento cristão abrangente. Os apologistas cristãos eram, em sua maioria, escritores de língua grega, lá daquela época, dotados de um sólido preparo intelectual e filosófico, que procuravam defender o cristianismo das acusações injustas que lhe eram imputadas. Ao mesmo tempo, apelavam às autoridades por tolerância em favor dos cristãos. Então, eles iam lá, os apologistas, os defensores da fé, como, por exemplo, Justino Marte, né? Que tornou-se um filósofo platônico, né? Ele foi, digamos assim, ele foi educado, né, na filosofia grega e mais tarde ele abraçou o cristianismo. Então, considerado o apologista mais importante do segundo século, ele foi o primeiro pensador cristão que tentou conciliar a fé, né, cristã com a razão, relacionando o conceito grego do logos com o verbo divino Cristo, que naturalmente, no livro de João, ele fala lá, no princípio era o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então, Justino Marte, ele fez essa conciliação aí da fé com a razão, envolvendo aí o verbo, o logos divino, né? Entretanto, outros escritores, como, por exemplo, Tertuliano de Cartago, eles não concordavam com um julgamento tão positivo da filosofia, assim, tão otimista, né, como Justino. Tendo recebido uma formação intelectual consistente, Tertuliano tornou-se um dos mais notáveis pensadores da Igreja Antiga e defensor intrépido da fé cristã ortodoxa.
Ok? Muito bem. Ele então, Tertuliano, né, estamos falando dele, ele então questionou a importância que se dava, uma importância muito grande que se dava à tradição helênica, ou seja, grega. Em sua famosa sentença, ele disse: que relação existe entre Atenas, olha aqui a nossa figura, Atenas, né, e Jerusalém? O que há, né, entre Atenas e Jerusalém? Para ele, Tertuliano, o cristão deveria rejeitar as especulações filosóficas e ater-se aos ensinos das Escrituras e dos apóstolos. Então, para quem tinha que defender a fé cristã naquela época, e até hoje, quem ainda o faz, né, tendo que usar os argumentos, né, da filosofia e às vezes até mesmo hoje da ciência, como nós temos feito aqui em nossos estudos, né, é uma situação um pouco complicada, esse pensamento de Tertuliano. Ele achava que deveria se ater só aos estudos, ao ensino das Escrituras e dos apóstolos, né? Como podemos perceber, esses dois antigos escritores, Justino Marte e Tertuliano, que nós estamos falando aqui agora, eles representam a linha de pensamento típica dos cristãos através do tempo. Então, tem muitos que pensam de uma forma e outros que pensam de forma diferente com relação a essa questão que nós chamamos aqui de apologética, ou seja, da defesa, né, da fé. O confronto entre essas cosmovisões antigas, bem como os métodos utilizados pelos primeiros apologistas, né, para a defesa da fé, foram bastante emblemáticos de muitos outros que ainda haveriam de ocorrer ao longo dos séculos até a nossa era agora contemporânea, constituindo objeto de discussão entre opiniões divergentes. Nesse ponto, extremamente sensível, né? Poderíamos considerar assim, é preciso muita cautela e discernimento, pois devemos buscar o melhor entendimento da única visão que nós consideramos correta de mundo, ou seja, a cosmovisão cristã. Será que há de fato alguma conexão entre Atenas e Jerusalém? Ou seja, entre a academia, né, os filósofos, e a igreja, os teólogos? Há alguma conexão? Muito bem, talvez o discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago de Atenas, famoso discurso dele, lá na colina de Marte, né, onde os filósofos ali, normalmente atenienses, eles se encontravam ali para discutir os mais variados temas, né, inclusive do cotidiano, da vida da cidade, né, que era uma metrópole daquela época, famosa, né, culta, é isso? Então, ele então discursava, ali, o apóstolo então discursou ali para alguns filósofos epicureus e estoicos, né? E talvez isso possa lançar alguma luz sobre essa questão. Devemos defender a fé usando também as ferramentas da filosofia, da história, da ciência, enfim, da literatura. Essa que é a questão. O texto que se encontra lá em Atos, texto famoso lá em Atos 17, o versículo 16 até o 34, é um texto grande, mas eu vou passar esse texto para vocês aqui através de um vídeo muito interessante, onde tem ali uma espécie de uma encenação, né,
como se fosse naquela época, e aí o personagem ali, Paulo, ele vai discorrer ali exatamente o texto que está lá em Atos 17, de 16 a 34. Então, vamos assistir esse vídeo agora, que é um pequeno vídeo, 4 minutos, mas é muito interessante. Vamos passar aqui para a gente contextualizar aí dentro do texto básico, né, que nós estamos considerando aqui. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos." Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: "Ao Deus desconhecido." Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Muito bem. Então, nós vimos aí este
vídeo muito interessante. Vocês perceberam que o discurso estava indo ali muito bem, né? Estava indo, o pessoal ali prestando bastante, né, atenção no discurso ali, né, de Paulo, na palestra que ele estava fazendo. Estava indo muito bem. Mas eu não sei se vocês notaram, mas mais no final, já no finalzinho, quando ele se refere à ressurreição de um homem, né, no caso de Cristo, o que aconteceu? A fisionomia de muitos ali mudou. Porque quando falou em ressurreição, né, que é um milagre, que é um dos grandes milagres, né, da Bíblia, a ressurreição de Cristo, então eles eram filósofos ali racionalistas, né, com a questão da razão, tinha a questão do materialismo também. Então, isso era um assunto que eles rejeitavam. Então, foi só Paulo falar em ressurreição que alguns foram saindo e o outro ali mais educado diz que sobre esse assunto a gente vai falar depois aí com você. E aí depois terminou, porém, importante lembrar que alguns aceitaram a mensagem e receberam ali, né, essa mensagem do Evangelho que Paulo colocou ali, defendendo, né, a fé cristã no meio, né, daquele deserto, né, de pensamentos, de uma série digamos assim, daquele conjunto, né, de estruturas de pensamento que os gregos tinham, né, são vários pensadores ali que traziam, né, aquelas ideias, um e outro, ideias similares, outras diferentes, e era um emaranhado de coisas que o cristianismo, né, agora com o advento, né, de Cristo, né, o Verbo de Deus, e ele como o Criador de todas as coisas, seria a resposta para todas essas indagações da filosofia, todas as dúvidas, todas as especulações. Cristo seria, né, ele é a resposta para isso, mas muitos ali não quiseram aceitar, porém alguns sim aceitaram isso. É importante a gente ressaltar aqui. Então, eu queria agora fazer uma análise aqui um pouco mais, digamos assim, aprofundada de 3 versículos ali, 3 versos do texto ali que o apóstolo discursou ali, né? É o versículo 27, o 28 e o 29. Vamos ver aqui. Olha só, Atos 17, de 27 a 29. Então está ali. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E o versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, né, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, o discurso de Paulo, né, tinha a ver ali com aquela questão da idolatria, né, dos ídolos ali, do politeísmo, né, dos deuses. Então, é tanto que ele vai falar naquele Deus desconhecido, né, que tinha lá, era lá no Panteão, né, onde tinha lá o Deus desconhecido, que eles se
houvesse um Deus, né, que fosse ainda diferente, além daqueles, né, que eles acreditavam de alguma forma, então que fosse aquele Deus desconhecido. Então Paulo então usa essa visão deles, essa perspectiva desse Deus desconhecido, Paulo usa ali para falar exatamente sobre esse Deus que eles não conheciam ainda. Então Paulo, ali no seu discurso, ele apresenta exatamente esse Deus. Tá certo? Foi uma tirada muito inteligente do apóstolo, e ele, de fato, teve muita coragem para subir ali naquela colina, ali naquele Areópago, para falar para aquelas pessoas ali que eram envolvidas com as questões intelectuais lá daquela cultura, da cultura grega. Muito bem, então esse verso, vamos dar uma olhadinha aqui, esse verso 27, na Bíblia de Estudo, por exemplo, do MacArthur, nós encontramos isso aqui, ó. Ele diz assim, ó, buscarem a Deus, está escrito lá no versículo 27. Bom, o objetivo, diz ele, de Deus para o ser humano é revelar-se como Criador, governante e controlador do mundo. É o que nós temos trabalhado muito sobre essa questão da criação. Nós estudamos Gênesis, os 6 dias da criação, e depois falamos no design inteligente, lembramos de muitas coisas ali da ciência, da nova ciência, né, da teoria do design inteligente, que mostra ali indícios, né, que mostra ali evidências, né, de uma mente, né, de um projeto inteligente ali na natureza e também no desenvolvimento da vida. Então, é um tema que a gente gosta muito, e aqui o MacArthur ele está falando exatamente sobre isso aqui. E ele diz ainda, as pessoas não têm desculpa para não conhecerem Deus, porque ele se revelou na consciência humana e no mundo físico. Então, observe que ele está analisando o que Paulo falou, e Paulo fala lá no Deus da criação. Isso é muito importante, ele parte ali desde o início da criação e ele discorre lá até a ressurreição. Então, é uma coisa que nos chama a atenção, da importância que tem essa questão da criação. Bem, já o verso 28, vamos ver aqui, que diz assim lá, nele vivemos e nos movemos, né, e existimos. Então ele aqui cita, ele faz uma citação do poeta cretense Epimênides. Tá? Então Paulo vai mencionar aqui 2 poetas clássicos. Tá? Depois, ainda no versículo 28, tem geração de Deus, ou seja, uma citação de Arato, que era natural da região da Cilícia, a mesma região de Paulo. Então, estamos aqui analisando os versículos 27 e 28 e agora o 29. 29, ele continua semelhante ao ouro, à prata. Então, o que diz lá o nosso comentarista bíblico? Ele diz, se o ser humano é geração de Deus, como o poeta grego estava sugerindo, então o tolo é pensar que Deus não podia ser nada mais que um ídolo feito por seres humanos. Esse raciocínio evidencia o absurdo da idolatria. Ok? Então está aí o versículo 29, analisando de uma forma geral, esse texto de Atos, no livro Pense Biblicamente, também de John MacArthur, um livro muito interessante, nós encontramos o seguinte, ainda lá, ele falando lá no livro. O ponto de Paulo era mostrar aos gregos que até em seus próprios poetas
separado do único Deus verdadeiro por causa dos seus pecados, era possível reconhecer algumas coisas básicas sobre a sua existência. Ele havia lido amplamente os poetas pagãos e não tinha objeções em citá-los. Então, a erudição de Paulo, ela permanece como um exemplo de habilidade em ler e pensar com discernimento. Esse exemplo de Paulo vai fazer com que muitos apologistas, depois dele, viessem a defender a fé cristã dos ataques. A gente vai trabalhar bastante essa questão do ataque ao cristianismo, da desconstrução da cosmovisão cristã, ocidental. Então, essas coisas nós vamos trabalhar aqui durante o período aqui dessa nossa série. De forma que Paulo ele dá esse exemplo aí, esse insight, e aí até hoje muitos apologistas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro têm como base essa defesa, essa necessidade de defender a fé dos ataques. Hoje, mais do que nunca, nós vemos aí, só perceber o que acontece tanto na mídia quanto nos sistemas educacionais, universidades, nós vemos o quanto o cristianismo é atacado. E muitas das vezes as pessoas não têm preparo para fazer uma defesa. Então aqui a gente chama atenção para isso, para nós nos preocuparmos um pouco mais com esse conhecimento, quer dizer, a igreja, de uma forma geral, ela precisa se preocupar com isso. Eu estava vendo há poucos dias uma estatística dizendo que em cada 4 jovens das escolas bíblicas dominicais, das EBDs, em cada 4 jovens, um deles sai para fazer a universidade e não volta mais para a igreja. Então, é 1/4, 25% desses jovens saem e não voltam mais. Por quê? Porque lá eles vão encontrar argumentos e mais argumentos que vai minar a fé dele, porque ele não foi preparado para receber lá aqueles argumentos, aqueles ataques contra a fé cristã. Então, está aí a necessidade dos nossos jovens, principalmente adolescentes e jovens, serem treinados também com relação a isso, para que não seja uma perda, uma presa fácil lá na frente. É uma observação que nós fazemos aqui. Bom, muitos naturalmente se surpreendem ao verificar que a grande maioria dos reformadores protestantes teve a sua formação essencialmente ligada aos clássicos antigos. O próprio Lutero, que também recebeu uma educação clássica e renascentista, viveu lá naquela época, ao mesmo tempo em que fez referências e citações a autores clássicos e retóricos, ele foi crítico severo também de muitos pensadores pagãos. Ou seja, Paulo e Lutero, eles não concordavam com tudo o que eles liam e ouviam. Então, eles se prepararam para fazer a apologética, fazer a defesa da fé. Eles se prepararam. Então, nem tudo que eles ouviam e liam, eles iriam concordar, mas através de cuidadosa análise e de raciocínio crítico, baseado nos textos bíblicos, eles confrontaram a verdade com as vãs sutilezas. Aliás, Paulo fala sobre isso. Discernindo e decidindo a favor de Deus e do seu povo. Portanto, fica para nós a lição, se nós queremos realmente nos preocupar e dar uma resposta àqueles que nos indagam, nos perguntam sobre a razão da nossa fé, nós precisamos nos preparar. É isso que nós temos feito já há vários anos aqui em nossa classe,
preparando para exatamente essa batalha. E é uma batalha dura, bastante acirrada. Então devemos usar de forma sábia a nossa mente, nosso intelecto, com o qual o Criador nos proveu para mostrar ao mundo a razão da nossa fé e da nossa bendita esperança. Amém? Muito bem, então nós vamos finalizar aqui. Estamos chegando aí ao final do nosso estudo de hoje. Novo estudo, né? Agora nós vamos trabalhar a defesa, né, da fé, a apologética cristã, e aí tem um leque imenso, né, de assuntos que nós poderemos explorar, as mais variadas áreas, né, da vida, né, do mundo. Nós vamos poder, se Deus assim o permitir, explorar isso aqui, e eu espero que vocês possam acompanhar e participar conosco dessa grande empreitada que nós pretendemos fazer. Então nós vamos ler aqui o nosso texto. Eu fiz uma troca, né? Coloquei aquele texto que normalmente estava aqui, coloquei lá no início, acrescentei 1 Pedro 3,15, acrescentei o versículo 16 e trouxe esse daqui de lá, 2 Coríntios 10, 4, 5, pelo menos hoje, para a gente então ler ele agora. 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ok? Então, chegamos aí ao final do nosso estudo. Tenham todos um ótimo domingo aí pela frente ainda. Um forte abraço e até o próximo estudo, nosso segundo capítulo desse novo tema que nós estamos começando a desenvolver hoje. Até lá, se Deus assim nos permitir.